Está começando mais um episódio do podcast Justificando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, amigas e amigos do Just. Eu sou o André Zanardo, diretor de redação. Estamos oficialmente em quarentena, mas continuamos nosso trabalho de resistência jurídica e política. Estamos aqui, eu e Mabô, gravando pela primeira vez, totalmente à distância. Querida, como é que você está de quarentena? Ai, amiga, eu tô bem. Eu acho que já não saio de casa tem 8 dias. Vai ser uma experiência diferente gravar sem a gente estar olhando no olho, mas vamos que vamos. Realmente, sem olho no olho vai ser bem desafiador, mas eu acho que é só a gente combinar aqui umas pausas dramáticas que eu acho que vai dar tudo certo, uma boa. Depois aí vocês ouvintes dizem aí o que vocês acharam do programa. A gente tá aberto a feedback, né, Mabô? Exatamente. Então, para quem nos acompanha faz tempo, já sabe que estamos toda semana, às segundas-feiras, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual em São Paulo e região, e claro, também no seu player de podcast favorito, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Cashbox, no Deezer e também no YouTube. Bom, antes da gente começar, eu queria convidar vocês para seguir a gente no Instagram e no Twitter. Você que curte o podcast do Justificando, pode encontrar a gente pelo @_Justificando. A gente tá com tudo agora, postando um monte de conteúdo, coisas enviadas pela nossa rede de mentes inquietas, que estão produzindo bastante coisa nas redes sociais. Então eu já vou aproveitar e deixar outro convite para vocês. Nós estamos recebendo diversos textos sobre o coronavírus e como isso está alterando e deve continuar mudando a nossa estrutura social, jurídica, econômica, enfim. Se você quiser aproveitar esse tempo de quarentena para produzir conteúdo, ficaremos muito felizes em analisar os artigos de você e, quem sabe, você será publicado no nosso site. Para mandar artigo, então, para a gente, basta enviar um e-mail para redação@justificando.com, mas sempre pedimos para dar uma olhadinha lá nas normas de publicação para ajudar no nosso trampo aqui. Então, para achar essas normas, basta você jogar lá no Google, normas para publicação, justificando. É isso aí, valeu? Bora apresentar a mesa, Mabô? Sim, olha, não dá nem para chamar de mesa, já que tá todo mundo à distância, isolado. Mas o que eu posso dizer é que nosso podcast hoje é só com colunistas fixos, ou seja, o pessoal que já veio aqui fazer parte dos comentários nesse último ano. Então, exatamente, quem aceitou de cara o desafio de gravar remotamente, se desafiar nesse mundo digital, foi o nosso colunista Márcio Sotelo Felipe, ex-procurador de Estado, mestre em filosofia do direito. Vocês já conhecem ele muito bem. Seja muito bem-vindo, Márcio. E como é que você está de quarentena aí? Oi, André. Oi, Mabô. Olha, estão me virando. A gente tem que ir pegar o limão e fazer a limonada, né? Qual que é o desafio? Não, olha, as coisas que a gente nunca consegue fazer. Aquele livro que você comprou, né, faz 3 anos que está na cabeceira da mesa e não consegue ler, é hora de pegar. Você sabe de uma coisa? Eu estou dormindo muito bem, e há muito tempo que eu não dormia tão bem assim. Nossa, ensinou um segredo. Mas é porque possivelmente eu estava estressado com umas coisas e eu não percebia. E outra coisa que a gente pode fazer nessa quarentena é procrastinar sem culpa, né? Porque tem um monte de coisas que você precisava fazer e você não fazia, e isso te dá um incômodo mental, né? Agora você tira esse incômodo mental. Eu não vou fazer porque eu não posso fazer, eu não consigo fazer, não tenho como fazer. Relaxa, né? Isso é muito bom, o ócio criativo. O ócio criativo e a chance de procrastinar, ficar no ócio sem culpa. Que maravilha, eu também estou sentindo isso. Bom, vamos continuando então a nossa mesa virtual, a composição. Temos aqui mais uma do time dos procuradores e agora ela também é doutora em Direito. Márcia Semer, seja bem-vinda de volta ao podcast, amiga. Oi, Parabéns, Mabô. Márcia. Oi, obrigada, André. Oi, Mabô, André, Patrick, Márcio, tudo bem? Tudo beleza? A Márcia fez banca de doutorado virtual no tempo de quarentena, né, Márcia? Pois é, eu tô um pouco mais, vamos dizer assim, ativa que o Márcio aí. O Márcio está mais tranquilo. Eu ontem terminei a banca, então estava ainda estudando bastante. E tô jambrando aqui em casa, viu? Fazendo comida, lavando louça, lavando roupa. Então tem bastante serviço aqui na quarentena. Maravilha. E aí, para fechar nosso time, temos também colunista da casa, Patrick Mariano, mestre em Direito Penal pela UNB, integrante da Rede Nacional de Advogados Populares. Chega junto, Patrick, fazia tempo que a gente não se falava, hein? Satisfação revê-los, ainda que remotamente. Muito bom. E aí, como é que tá a sua quarentena? Tem coisa que eu deveria estar fazendo e tem coisa que eu realmente estou fazendo, né? Deveria
Deveria estar começando minha tese, adiantando a minha tese. Mas é isso também, como tem um trabalho parlamentar também, então tem que ficar acompanhando notícias, né? Não tem como desligar totalmente de coletivas e tal. Então é um pouco isso. Aí, junto com isso, com as saídas para comprar coisas de alimentação e tal, porque minha companheira Aline, que também faz parte do grupo de colunistas aí do Just, ela está com 23 semanas de gravidez, então, mas está tudo ótimo por aqui, e vocês viram que o céu melhorou, né? A poluição saiu e o silêncio também tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Eu não sei, eu tô vendo os lados bons da quarentena também. É muito bom ver vocês compartilhando de que é possível viver diferente, né, gente? Mas bom, vamos seguindo? Vamos pra nossa vinheta? Partiu! Bora! Essa semana tivemos discursos conflitantes no governo federal sobre o combate à prevenção ao coronavírus. De um lado, o presidente da República minimizou a pandemia e defendeu a abertura de escolas e comércios. O presidente está sugerindo só isolamento de pessoas que fazem parte do grupo de risco. E do outro lado, o vice-presidente apareceu dizendo que a posição do governo é uma só: seguir a recomendação da OMS e manter isolamento social para todos. Além dessa falta de alinhamento no discurso do Executivo Federal, há um claro embate entre o presidente e os governadores, que vem tomando medidas mais rígidas na tentativa de conter a disseminação da doença. Na esteira da irresponsabilidade no manejo de uma situação tão grave para a saúde pública brasileira, diversos pedidos de impeachment foram realizados nos últimos tempos. Então, assim, a gente já segue para a nossa primeira pergunta, que hoje a gente tem assunto pra caramba aí, e eu gostaria de saber quem aí consegue iniciar o papo para falar sobre o discurso do presidente. Qual que é o impacto desse discurso que ele deu na terça-feira sobre o coronavírus? Bom, André, posso começar então. Acho que tem um impacto na saúde pública. Ele tem 30% ainda, né? 30% de apoio, é aquela faixa da sociedade de direita, né? E essas pessoas, elas ficaram desprotegidas diante do discurso do presidente, porque elas acreditam no presidente. Então, elas vão romper a quarentena, elas não vão tomar medidas de prevenção, vão ter atitudes temerárias nesse momento, e isso graças ao impacto da palavra do presidente. Em síntese, o discurso do presidente vai matar gente. É só disso que se trata. Então, a gravidade da situação que passa o país começa por ter um sujeito completamente descerebrado na presidência da República. Ele está atentando contra a sociedade. Então isso é uma crise que acaba sendo, como a gente não vê o vírus, e as pessoas às vezes não confiam que isso existe, acaba sendo mais uma crise informacional, né? De falta de cognição dessas pessoas, de falta de inteligência de saber que isso pode causar um problema para elas, né? Exatamente, e eu vejo pessoas até próximas de mim que são seguidoras do Bolsonaro reproduzindo o discurso dele, né? E certamente não reproduzindo o discurso dele, estão reproduzindo a conduta dele, como aquela de 15 de março, que ele saiu na porta do palácio e começou a tocar nas pessoas, pegar o celular, tirar selfie. As pessoas, elas não estão acreditando, ele não acredita e as pessoas não estão acreditando também. E isso vai ter um impacto, assim, vai morrer gente porque o Bolsonaro está fazendo o que está fazendo. Essa é a questão. Houve comentários aí nesses dias de que no dia seguinte à fala do presidente tinha mais gente, mais idosos, inclusive nos ônibus aqui em São Paulo. Então isso não coloca só em risco a vida do idoso, da pessoa que saiu na rua e acha que está tudo certo. Coloca em risco a vida de todo mundo, na verdade, porque quando você mantém o vírus muito ativo aí, disseminando entre as pessoas, isso o grau de contágio acaba sendo maior, né? Então, tudo que o mundo inteiro está fazendo, será que está errado? Só o Bolsonaro que está certo? Quer dizer, também as pessoas precisam parar um pouquinho para pensar na razoabilidade das coisas, né? Não é possível que o mundo inteiro esteja fazendo uma coisa e só aqui vá se fazer diferente. É desarrazoado acreditar no discurso, ainda que a pessoa goste do Bolsonaro, né, que seja
uma partidária dele e tal, do ponto de vista da saúde, é inegável que o que está sendo feito no mundo inteiro deve ter uma racionalidade. Lembrando que a gente faz as comparações com a Itália, e neste momento que a gente está gravando no dia 26, numa quinta-feira, já saem pesquisas colocando que o Brasil está com o número de infectados já superior à Itália e à Espanha, comparando ao dia do primeiro infectado. Então, a gente está num cenário que pode ser, inclusive, mais gravoso. E nós estamos com uma taxa de subnotificação que pode ser muito bem questionada nesse momento. Então, quando a gente fala de risco, a gente não consegue achatar essa curva dos infectados, a gente vai sobrelotar aí o nosso sistema de saúde e provavelmente chegar numa condição igual da Itália ou pior, a gente não sabe exatamente, né? Nós não fizemos testagem, né, André? Não temos testagem, esse é o problema. Todos os países que conseguiram ou estão conseguindo se livrar um pouco disso, investiram maciçamente no teste. Nós abandonamos logo no começo esse negócio. André, veja bem, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um histórico familiar e pessoal de problema cardiovascular. Sempre consegui me prevenir porque fazia check-ups. Nós estamos em março, que é a época em que deveria fazer o meu check-up cardiovascular anual. Eu não vou fazer. Eu vou ter que esperar até abril, até maio, até junho, tenho que fazer cada ano, eu vou ficar 1 ano e 6 meses sem fazer. Pode ser que eu sofra uma consequência disso, né? Por quê? Porque o sistema de saúde não está comportando atender pessoas que têm outros problemas. E quanto mais durar essa crise, mais pessoas que têm outro tipo de problema vão deixar de ser tratadas, né? Então, essa crise tem que ser rapidamente resolvida, porque as pessoas não vão só morrer de coronavírus, vão morrer porque elas são diabéticas, vão morrer porque elas têm um problema nos rins, e não vão conseguir entrar no sistema de saúde. Então, é uma situação muito complicada. Vai existir uma outra cifra, então, que precisa ser analisada, né? Que são as pessoas que não irão sofrer em decorrência da doença em si, mas do efeito rebote, da falta de sistema de saúde. Realmente é um cenário bem, bem complicado, né? Então, eu acho que o mais assustador é que a gente viu os relatos da Itália dizendo que havia muita contradição a princípio entre as diretrizes que o primeiro-ministro estava passando e as diretrizes que os governantes locais estavam seguindo. Então, como não tinha uma unidade na resposta do Estado para essa crise, demorou muito para ter uma atitude uniforme do país, um protocolo geral. Então, o primeiro-ministro estava alertando as pessoas, mas lá em Milão estavam os governantes dizendo, não, Milão não para, Milão vai ficar com os restaurantes abertos, museus abertos. E aí é isso que a gente está vendo aqui, só que é o inverso, né? Então aqui a gente tem o governo federal mandando todo mundo fazer a vida normalmente e os governos estaduais tentando se virar como podem para conter. Enquanto a gente não tiver uma reação homogênea, eu acho, mais tempo a gente está perdendo, né? Mais perigosa a situação pode ficar. E veja que o Bolsonaro, ele mente quando ele diz que ele está fazendo a mesma coisa que o Trump, porque não é verdade isso. O Trump, o Boris Johnson, que no início estavam muito resistentes ao lockdown, ao fechamento aí das atividades, agora estão harmônicos com isso. O Boris Johnson deu até entrevista coletiva, pronunciamento, mandando as pessoas ficarem em casa. Então, o que está acontecendo aqui é uma irresponsabilidade muito grande do ponto de vista sanitário por parte do presidente da República. Eu acho que é uma ofensa a obrigação de cura, vamos dizer assim, de cuidado com o princípio da dignidade humana que está abrangido na Constituição. E, enfim, é uma loucura tudo isso, mas eu acho também que a sociedade pelo menos uma parte da sociedade está reagindo, está descobrindo aqui no meu bairro, eu estou aqui em São Paulo, na capital,
os panelaços têm sido diários. A partir das 8 horas da noite, a turma começa a bater panela aqui e gritar fora Bolsonaro diariamente. Já faz uma semana que está acontecendo isso. E depois do pronunciamento, a coisa ficou mais forte ainda. Com certeza, e lembrando que você comentou a questão do Boris Johnson, tudo isso aconteceu porque as universidades, elas começaram a demonstrar que essa história de isolamento vertical, que é colocar os grupos de risco em isolamento, é uma ideia que não funciona. Isso foi tentado pela Itália, pelo Salvini, começou com essa ideia, e a Itália chegou onde chegou por causa disso. E esses estudos chegaram a considerar a possibilidade de que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido tivessem uma taxa superior de contaminação de 80%. A Angela Merkel, na Alemanha, considerou inclusive 70% de contaminação. Porque a gente, de fato, não tem uma cura para essa doença. A gente não tem vacina. Então, significa que as pessoas têm que ficar em casa para achatar a curva do sistema de saúde de uma forma que todo mundo possa ser atendido bem. Então, não significa que tem cura. A probabilidade das pessoas pegarem é muito grande, mas os governos estão tentando dizer isso com muita serenidade. Apesar da OMS ter dito expressamente com essas palavras que essa pode ser uma crise de proporção apocalíptica. Então, eu acho assim que as autoridades não estão nem economizando tanto as palavras assim. A OMS, para mim, parece que está tentando colocar a real do que vai acontecer. Já que a gente está falando sobre como o Estado não está respondendo da maneira como deveria, enfim, toda essa crise em relação ao papel que o governo deveria estar cumprindo, qual que vocês acham que deveria ser o papel da esquerda brasileira num momento assim tão atípico, nesse cenário tão maluco? Uau! Toma que é tua, Patrick. Eu acho que tem uma questão que é assim, a esquerda está fora, o protagonismo está fora, né, das mãos da esquerda nesse momento. Porque você tem os meios de comunicação que você não controla, você tem o Congresso, que a esquerda é minoria, e você tem os principais postos da administração do Estado, que também não estão na mão da esquerda, né? Então, se você for olhar hoje o mapa, você tem o Flávio Dino, no Maranhão, você tem o governador da Bahia, tem ali aquele polo ali do Nordeste, mas é isso. Paraíba, né? Paraíba, mas você vê os estados, do ponto de vista econômico, mais significativos, que são São Paulo e Rio de Janeiro, a esquerda tá muito longe, né? Então, eu acho que é natural esse protagonismo, por exemplo, do Dória, dos governadores e do Congresso, né? No caso, através do Maia. Então, o que eu vejo que a esquerda, parte da esquerda tem tentado fazer é denunciar as medidas, né, cobrar, fiscalizar os atos governamentais e tentar também estimular repúdios, né? Então a verdade, e infelizmente é que a esquerda, nessa crise, a esquerda é secundária, né? Ela é um papel, não é o papel principal. O jogo está sendo jogado e as peças vão sendo mexidas, e a esquerda vai meio que assistindo, por uma série de coisas, né? Uma crise que já vem de alguns anos, por uma questão dos seus organismos principais terem sido fortemente atacados, como sindicatos, os próprios partidos políticos, os movimentos sociais. Então, por exemplo, você vê como a esquerda também está numa crise, né? Então, você pegar a questão dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, dos trabalhadores que realmente estão trabalhando, né? Porque quem pode não cumprir a quarentena é uma classe que é um pouco mais privilegiada. Mas, por exemplo, você não tem elos, por exemplo, com essas categorias. Operadores de telemarketing, entregadores por aplicativo, então é o pessoal que tá funcionando, né? Eles têm uma afinidade, muitas vezes, com partidos políticos e tal, mas qual que é o comando para esses trabalhadores? Por exemplo, qual que é a ação
proposta para esses trabalhadores? Eles devem cruzar as mãos? Porque, assim, a crise são dois medos muito fortes, né? Um é o medo da morte, não apenas próprio, mas das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, as pessoas próximas, e outro é o medo de perder o emprego. Então, como é que você mobiliza, do ponto de vista popular, essas categorias, como você mobiliza os trabalhadores com ninguém podendo sair de casa? O próprio Congresso, Senado e Câmara estão com votações online. Então é um período mesmo, eu acho, de estar um pouco se assistindo, né? O que vai acontecer. E por sorte, eu acho, tem se formado então algumas rupturas, alguns rachas dentro da fração dominante, né? E aí, Patrick, eu estava pensando, você falando que a gente está num papel secundário, mas eu fico vendo quem estão voltando ao controle dos discursos, que no caso, por exemplo, a gente viu o Miguel Reale Júnior aí, do alto da sua insanidade jurídica, mas hoje aí tentando trazer de novo mais uma derrubada, ele vem cogitar uma possível patologia mental do Bolsonaro. Isso, será que pode ser levado a sério, essa tentativa de questionar a sanidade do Bolsonaro? O que vocês acham? Eu vou falar primeiro, então. Se ele aceitasse ter feito um nele próprio, quando do impeachment, tudo bem. Aí, assim, André, eu só acrescentaria para os próximos a falar, que também, assim, não só ele, como economistas liberais, né, têm apontado um caminho mais próximos de políticas econômicas de centro e progressistas, né? Olha, eu acho o seguinte, o que me inquieta, né, nessa posição da esquerda é uma certa inércia, considerando o que está acontecendo na sociedade. Os movimentos, esse movimento, por exemplo, dos panelaços, ele saiu espontaneamente. Ele não foi capitaneado por ninguém, não houve nenhuma palavra de ordem. O povo começou a fazer isso espontaneamente. Então, há um sentimento de inquietação com o governo Bolsonaro, há um descontentamento e precisa fazer alguma coisa, dar uma resposta política para essas pessoas. E a dinâmica da política é imprevisível. Se a política fosse uma ciência exata, ninguém caía do poder, era fácil imaginar o que ia acontecer, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que o melhor exemplo do que eu estou falando foi o que aconteceu no Chile, né? De repente lá as pessoas foram para a rua, aos milhares, aos milhões, e ninguém chamou, e a esquerda teve que correr atrás. Nós estamos correndo o risco de acontecer a mesma coisa, né? De o povo sair na rua, é um risco bom, né? E o povo sair na rua, né, simplesmente porque a dinâmica da política, a dinâmica social, o sentimento social está mudando e a liderança política não percebe isso. Esse é um ponto, né? Eu escrevi no meu artigo, né? Às vezes a experiência é uma frase do Pedro Nava, né? Às vezes a experiência é colocar o farol na traseira do carro. Nem sempre os padrões se repetem, né? A gente fica sempre imaginando que os padrões de comportamento político da sociedade sempre vão se repetir, sempre vão ser os mesmos, mas eles não são os mesmos, eles mudam. 2013 também é outro exemplo, né? Quem é que podia imaginar todo esse processo que começou em 2013? Não teve nenhum sentido político, né? Só se fosse vidente, profeta. Então, eu acho que há uma certa inércia, confusão dentro da esquerda, não está sabendo realmente o que fazer. Eu acho que precisa refletir seriamente sobre isso, né? Como é que nós vamos dar conta desse sentimento social? O Safatli fez um artigo muito interessante onde ele fala que a esquerda morreu, né? Esse artigo deu treta, hein? Eu sei que deu treta, mas assim, apesar do que o Patrick colocou, que realmente, de fato, como a esquerda não está nas gestões, tirando algumas raríssimas exceções, como o caso do Flávio Dino, mas esse silêncio ensurdecedor, vamos dizer assim, das esquerdas, do PT, por exemplo, que é o maior partido de esquerda, é verdade que ele não é o protagonista, porque não é gestão, mas exatamente por isso as pessoas que estão do outro lado, né, que têm muitas críticas
consistentes à forma de condução do governo pelo Bolsonaro, essas pessoas também querem ouvir direções, né, que também querem ouvir encaminhamentos, e a gente não está ouvindo nada, absolutamente nada. Quer dizer, é um silêncio ensurdecedor, inquietador e perturbador, porque dá a impressão mesmo de que é um setor da sociedade que está sem proposta para a sociedade. Né? E eu acho que nesse momento, onde vai se buscar a realização de uma política econômica anticíclica, é a hora de fala da esquerda. Eu não entendo por que esse silêncio tão grande, e acho que esse silêncio pode custar caro, pode ser, tá se perdendo o bonde da história. Porque a oportunidade é de ouro para apresentar à sociedade políticas anticíclicas capazes de fazer frente à crise econômica que virá, sim. Eu acho que o Bolsonaro de louco não tem nada, ele está fazendo um discurso, sinceramente, um discurso maquiavélico, né? Porque ele sabe que ali na frente a coisa vai apertar do ponto de vista econômico, e ele vai querer jogar essa conta nas costas de todo mundo que propôs e levou a efeito, levou a cabo o lockdown, entendeu? Uhum. Não acho que ele tem nada de louco, não. Agora, eu lembro quando você fala disso, dessa oportunidade, de um texto que saiu no Justificando agora, que ele é do Luciano Freitas Filho, um professor do Instituto Federal da Bahia, que ele coloca 8 pontos positivos que o coronavírus ele acaba trazendo no Brasil como oportunidade. E ele pontua, primeiro, a reafirmação do Sistema Único de Saúde, do SUS, então esse discurso pode ser rebatido. Ele traz a desestabilização do discurso do Estado mínimo, a desestabilização do discurso antivacina, a desestabilização do discurso em pró da educação doméstica, do homeschooling, a desestabilização também dos discursos pró-desescolarização, também do discurso sobre a pós-verdade e a valorização da imprensa como fonte de informação. Então, eu acho que só nesse panorama já mostra o que pode ser trabalhado nesse caminho, né? Como que a esquerda pode voltar a fazer frente de explicar para as pessoas de fato, porque elas vão estar sofrendo na pele os prejuízos do coronavírus, vão entender que pelo menos, por exemplo, a fonte de informação ela tem que ser verdadeira, os discursos de pós-verdade começam a cair, enfim, tudo mais. Então, todos os setores desenvolvimentistas, aí, progressistas e de esquerda, mais propriamente dito, eles estão afinados com uma boa parte de todo desse arcabouço aí de questões que estão surgindo, né, em virtude disso, essas questões todas que você elencou. Mas isso precisa ser dito, quer dizer, não adianta só a gente que é mais intelectualizado ver isso com clareza, isso precisa ser verbalizado para que todo mundo entenda, e eu acho que a esquerda tem um papel a cumprir aí, sim, e não está cumprindo. Mas então, em relação a essa coisa de olhar para tudo isso como uma oportunidade, a gente viu alguns setores principalmente do PSOL, né, que apesar de não haver um consenso interno dentro do partido, já entraram com o pedido de impeachment. Vocês acham que existe possibilidade jurídica e política para o impeachment do Bolsonaro hoje? Olha, o impeachment é um processo jurídico-político. Ele tem um requisito jurídico, que é o crime de responsabilidade, que está previsto na Constituição, que está previsto na lei especial, né, uma lei de 1950, né, que define os crimes de responsabilidade. Em relação a isso, os crimes de responsabilidade que ele vem cometendo ao longo do mandato são em série, né? Já começa Golden Shower, né? Sim. Aquela coisa pavorosa, é específico na lei de crime de responsabilidade a conduta de agir ferindo a honra, o decoro e a dignidade do cargo. Já começa dali. Então, assim, requisitos jurídicos estão aí. O requisito político,
Ou seja, é isso que nós estamos começando a ver, são as panelas batendo, né? É o descontentamento, ele está visivelmente sendo erodido no apoio político, que é o requisito do impeachment. Quer dizer, se começar o processo, o procedimento de impeachment, a minha avaliação política é que isso engrossa, isso cresce. Isso vai virar uma bola de neve. Por isso, eu sou a favor, escrevi um artigo dizendo o impeachment já contra o genocídio social, porque é um processo que precisa começar. Requisito jurídico está aí, e o processo político, se não se agir, as condições políticas. A gente tem que dar uma forcinha para as condições políticas e elas estão aí, né? Elas são sementes que estão se desenvolvendo. Ô, Márcio, e aí a gente vê que no impeachment contra Dilma, a gente reclamava muito que não havia o fato inicial que era o fato jurídico. Podia até... Agora tem, né? Agora está sobrando, sobra, é uma lista. Daí a gente espera, a gente espera o fator político do fato. Só que a gente sente que também os setores progressistas e a sociedade no geral ficou preocupada com o alargamento desse instituto ser utilizado de forma inapropriada. Mas, assim, o que a gente não pode deixar acontecer é que no momento em que isso precisa ser utilizado por uma proteção social extrema, da possibilidade de a gente estar falando realmente de um genocídio, que a gente não vai utilizar. Então, acho que está na hora mesmo das pessoas largar o medo desse alargamento, do estressamento da Constituição, porque no final das contas a Constituição já não está sendo cumprida. Nós estamos cometendo. É o seguinte, o impeachment foi usado inadequadamente uma vez. Agora, ele seria usado adequadamente. Então, o erro de usar o impeachment de forma indevida não pode ser o argumento para não ser usado agora, porque agora é para ser usado. Uhum. É nessa situação que ele deve ser usado. Lá atrás, não. Então, nós não estamos banalizando o instrumento do impeachment. Nós estamos numa situação, não sei mais o que é necessário, né, para utilizar esse instrumento jurídico-político, né, num momento de extrema necessidade social, de extrema necessidade política. Um momento gravíssimo, um dos momentos mais graves que esse país já passou. Se este não é o momento para usar o impeachment, qual que vai ser, meu Deus do céu? Qual que é o momento? Quando? Assim, o que eu vejo, né, de liderança da esquerda, de movimentos sociais, é que a hora agora seria de se preocupar com a vida mesmo das pessoas e com a saúde delas. Então, essa seria por exemplo, eu não sei quem falou que primeiro a gente cuida da vida e depois tira o Bolsonaro, não sei se foi o Stedley, enfim. Mas de fato, por exemplo, o clima hoje das pessoas, pelo que eu acho, né, é um clima muito mais de estarrecimento com relação à crise de saúde e um medo do futuro. E outra coisa é que esses processos de político de impeachment, que vocês todos sabem, ele só vai ser dado início quando tiver um consenso mínimo na elite dominante, né? Então, por exemplo, o Rodrigo Maia que tem que aceitar iniciar o processo de impeachment. Por outro lado, tem a questão também dessa base militarizada que o Bolsonaro, que não é que ele tem, mas é que é atrelado ao discurso dele, né? Então você pega policiais, você vê o motim agora lá no Ceará e parte do oficialato do Exército. Então, eu acho que é isso. Acho que assim, pode ser um horizonte, sim, a questão do impeachment. Tem que entrar na ordem do dia a questão do fora Bolsonaro ou do impeachment que seja, mas esse time de se agora é ou não, por exemplo, o momento da esquerda jogar força na proteção da vida das pessoas e tal, é uma coisa que eu ainda não tenho muita certeza. E acho também que um processo de impeachment, vamos supor, desencadeado no meio de uma crise sanitária e de uma crise econômica dessa gravidade, com as pessoas não podendo sair às ruas, né, não podendo... Se for olhar a história, toda vez que teve impeachment, tinha massas mobilizadas, né? De certa forma, havia massas mobilizadas. Então, a questão é mais essa. Eu acho que caminha para isso, tá? Como vocês falaram, tem, do ponto de vista jurídico, já está dado. Do ponto de vista político, que eu acho que ainda
ainda faltam algumas coisas, né? Era um pouco essa ponderação aí, mais um complemento da fala do Márcio, que eu queria colocar. Porque, por exemplo, hoje a gente não tem votos, né? É claro que iniciar um processo de impeachment, você não sabe o que vai acontecer. Mas você imagina que o Congresso agora parar para analisar, porque o Congresso simplesmente para, né, num pedido de impeachment. Vai parar e vai deixar de analisar as medidas de atenção à saúde, vai deixar de analisar a questão, por exemplo, do renda mínima, de uma série de decisões que o Congresso está chamando o protagonismo para ele. Então tem essa questão também, né? Então é esse time aí que eu tenho uma pequena desconfiança. Ô, Márcio, agora fala pra gente lá sobre a loucura do Bolsonaro. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que a gente precisa parar de falar que ele é louco. Muito eu bom, concordo. Né? Eu concordo. Super. Ele não é louco. Uhum. Ele não é louco coisa nenhuma. Louco é a pessoa que é incapaz de compreender a conduta, fazer um juízo de ilicitude sobre a conduta que está tendo, porque não tem condições mentais para isso. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Ele tem um objetivo político, a questão dele é política, é um cálculo. Ele falou isso expressamente. O problema da quarentena, do lockdown, é que isso vai derrubar o PIB, vai aumentar o desemprego, uma crise econômica vai acabar com o capital político dele. Ele falou isso, né? E ele disse, é uma questão de poder. Uhum. Então, tudo que ele está fazendo tem uma perfeita racionalidade, perversa, mas uma perfeita racionalidade. Ele sabe o que ele está fazendo. É um raciocínio tosco dele, né? Na verdade, se ele tivesse um pouco de sofisticação, a conduta dele seria outra, mas é um raciocínio completo, não é raciocínio de louco, não. Uhum. Quem sabe muito bem o que está fazendo tem um objetivo. Claro. E, Márcio, inclusive, ele vem colocando. Ele vem falando que é uma gripinha, um resfriadinho, e ao mesmo tempo ele pede um parecer da possibilidade de implementar um estado de sítio. Então, mostra que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele só é bem manipulativo. E sobre essa questão de estado de sítio, a gente tem que se preocupar com isso ou não? Eu acho que mostra, acho que ele não tem condições políticas para isso, mas mostra essa racionalidade perversa dele, né? Ao mesmo tempo em que ele fala que não há nenhum problema, isso é uma gripezinha, são só alguns que vão morrer. Ele pede um parecer sobre estado de sítio, quer dizer, não tem a menor lógica interna, né, a conduta dele. Porque se é uma gripezinha, se não é um grande problema que nós estamos vivendo, como ele quer dizer como ele diz o tempo todo, por que cogitar de estado de sítio? Uhum. A única explicação é que ele está vendo se tem a oportunidade, não vai conseguir, mas ele está vendo se tem a oportunidade de dar um golpe, né, dar um alto golpe. Então, eu acho que ele vinha nessa toada, né? Ele ia dar um golpe. Ele estava caminhando para isso nitidamente. O coronavírus, na verdade, brecou, do meu ponto de vista. Quer dizer, todo o comportamento que ele vinha tendo, ele vinha a cada semana criando situações que tudo indicava que ele caminhava para isso, para uma tentativa, pelo menos, de fechar o regime. Mas apareceu um coronavírus no meio do caminho. Então, ele está indo por um outro lado, mas como eu também coloquei antes, eu acho que tem uma racionalidade esse comportamento dele. E a racionalidade é exatamente essa de querer colocar mais para frente, na conta dos que defenderam o lockdown, colocar a conta da economia, porque evidentemente que a economia mundial, não é a economia brasileira, mas a economia mundial vai sofrer um tranco grande. Agora, hoje estava escutando e lendo algumas coisas sobre as medidas que o Brasil está adotando, e as nossas medidas, elas estão muito longe de serem medidas de socorro exatamente às pessoas que precisam. Elas são medidas, por enquanto, de socorro aos bancos, ao sistema financeiro. E sem aquela preocupação de transmitir diretamente à população pelo sistema do Bolsa Família ou por qualquer outro mecanismo, aí, outro arranjo que se
estabelecesse de prover as pessoas mais necessitadas de recursos de forma imediata, né? Os Estados Unidos estão fazendo isso, pensando 250 bilhões de reais diretamente para as pessoas sem recursos, desempregadas, enfim. Na França não paga a conta de água, de luz e de telefone, enfim, na Alemanha, em todos os lugares estão adotando medidas nesse sentido de transferência de renda, transferência direta de renda para os segmentos mais necessitados. Eu acho que a gente pode entrar no que o Patrick estava falando, né, da urgência de usar esse momento no Congresso também para falar de questões como renda básica, né? Então, mas o renda básica, Mariana, é uma lei que já está aprovada desde 2006. Já existe. Mas você vê que só vai ser discutida agora, né? Vai ser discutida, mas não tem o que discutir. A lei está aí. O que tem que fazer é o executivo tomar a iniciativa. Não precisa voltar isso para o Congresso, porque a lei já existe. Ela está aprovada desde o segundo governo Lula. A proposta do senador Eduardo Suplicy, ela já existe, essa legislação. Então, eu não estou entendendo, entendeu? Essa do legislativo de querer rediscutir. Bom, pode melhorar, mas já existe uma lei para a implementação da renda mínima. O que precisa é o executivo implementar, fazer a coisa andar. A lei existe. Márcia, eu acho que é também uma questão de vontade política. Quando a gente a gente olha lá para 2008, na crise da imobiliária dos Estados Unidos, eles começaram a resgatar dinheiro para levantar diretamente as empresas e os bancos que estavam falindo. E eu acho muito curioso nessa história, porque quando a gente fala de renda básica, isso daí não é um tema, né, que a gente coloca aqui. Mas $1 trilhão com T maiúsculo é uma quantidade de dinheiro impensável. Eu acho assim, é uma ideia comunista demais, né, para se investir em saúde, em educação, renda básica. Mas quando as empresas necessitam de um resgate financeiro, de repente esse número se torna bem razoável. Basta uma canetada e está lá resolvido só pelo executivo assinando o negócio e ninguém nem questiona. Então, eu espero que essa questão da renda básica, com a gravidade do problema que vai se acentuar agora, se torne, sim, um ponto central no nosso debate. Que isso pode até, no meu ponto de vista, se alargar muito, esse problema com crise, com o vírus. Se as pessoas tiverem acesso a essa renda básica, pode ser um caminho para a nossa reconstrução do pensamento capitalista. Então, deixa eu até falar para vocês aqui, ó, a lei da renda básica é a lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. E ela diz o seguinte: institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. Artigo 1º. É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. Então, a lei, André, ela existe, gente. A lei existe, não precisa de Congresso para fazer isso. O Congresso já fez. O que precisa é de executivo para pôr na rua. É só isso. Então, gente, voltando um pouquinho à pergunta anterior, a gente estava caminhando para falar de impeachment, dos autogolpes. Eu gostaria de saber de vocês, diante dessa possibilidade de acirramento da crise do coronavírus, desestabilização da sociedade, que pode ocorrer aí por, eventualmente, uma dificuldade financeira por parte das pessoas, e um descompasso, né, nas orientações do governo, as pessoas podem se sentir instáveis e ter uma desestabilização social. Diante disso, vocês acreditam na possibilidade de um autogolpe, de uma tentativa, seja, não sei por parte de quem, do Bolsonaro, de Exército, de Mourão, tentar botar uma estabilização dentro da sociedade?
Olha, eu acho que a gente não tem ainda dados suficientes para fazer uma avaliação disso. Nós não sabemos como está o clima no Exército, qual o sentimento dentro lá da oficialidade, mas eles não são democratas, não. Eu acho que uma situação dessa que você descreveu aí de instabilidade social pode passar muito facilmente um discurso de vamos ter que intervir, esse é o papel das Forças Armadas, situação de crise social, nós não podemos deixar a esquerda voltar. Eu acho que passa, sim, passa. Não temos dados, ninguém está vendo isso, ninguém está aferindo isso, não há um jornalismo investigativo que possa dar conta dessa informação, mas, sim, em tese, considerando o histórico dessa gente, considerando o que nós vimos, né, ao longo desses anos do comportamento desses comandantes militares, vez por outra eles dão umas escorregadas assim, para o fascismo, e só se distrair um pouquinho, né? Eles dão umas escorregadas feias. Eu acho que nós não podemos confiar no espírito democrático das Forças Armadas. E em questão do Mourão agora, que ele fez uma coletiva de imprensa e trouxe o debate um pouco mais ao centro, né, dizendo que o presidente ele foi mal interpretado e que sim, existiria uma quarentena ainda que estaria rolando. Ele quase desautorizou o Bolsonaro, né? Ele se coloca como uma via. Eu acho que ele desautorizou e ele está louquinho para assumir. É uma avaliação minha. A história do Eduardo Bananinha, por exemplo, ele foi ali cruel, né? Ele podia ter falado Souza, Almeida, Silva. Ele foi escolhido. E foi brilhante, né? Ele foi escolhido. Esse povo já tem uma masculinidade, né? Uma masculinidade tão frágil. Então, eu acho que ele cogita, assim, ele cogita. E ele desautorizou claramente. Mas eu acho que tanto ele cogita quanto o próprio Bolsonaro, né, Márcio? Você não acha? Porque o Bolsonaro também, né, fazendo esse discurso oportunista de já antever a crise econômica, vamos dizer assim, e maquiavélico, como eu disse antes, ele também se coloca como um futuro salvador da pátria, vamos dizer assim. Eu disse que ia dar tudo errado, então agora vou... Né? Então eu acho que... Esse clima tem que se aproveitar desse clima. Eu acho, né? Que esse é o ajuste fino aí que toda a oposição, vamos dizer assim, e não só a oposição de esquerda, mas toda a oposição democrática, vamos dizer, precisa estar muito atenta, porque também... a partir do momento que você ignora reiteradamente, né, essa série de crimes de responsabilidade que o Bolsonaro tem cometido, sem dar tanta importância, eu acho que é como se ele fosse só um palhaço que está lá no cargo de presidente. Eu acho que também você corre o risco de deixar passar oportunidades e momentos de reafirmando. Acho que precisa reafirmar constantemente que o presidente é uma pessoa sem condições, que nesse momento talvez não seja o possível para dar início ao processamento de um impeachment, mas que é uma pessoa que não tem nenhuma condição de ficar no cargo. Quer dizer, isso precisa ser dito, né? Talvez o calor da pandemia não permita que se ponha para caminhar um processo de impeachment, mas isso tem que ir adiante tão logo as coisas se acalmem, porque senão eu acho que, de fato, pode virar o jogo, né? Pode virar o jogo. Eu ia fazer só uma última pergunta para encerrar. Mandetta. Acho que a gente falou bastante de Mourão, de Bolsonaro, e falamos um pouco de Mandetta, né? Como que vocês veem aí a atuação dele dentro do Ministério da Saúde? A gente pode confiar no trabalho que ele está fazendo, ou ele é um joguete ali na mão do Bolsonaro? Ele é um joguete e ele é oportunista também, porque no dia 26 de fevereiro, o Mandetta foi o cara que foi para a imprensa, quando já tinha estourado a China, foi para a imprensa falar que era uma gripe, entendeu? Que era uma gripezinha. Então você vê, depois ele mudou, né? E agora mudou de novo. Então, eu li coisas hoje que
o Carluxo, lá, o filho 02 do Bolsonaro, meio que deu uma prensa nele também, e o próprio Bolsonaro também deu uma prensa. Então alguém, por exemplo, ele demonstrou que é uma pessoa que não tem uma mínima dignidade, não tem uma honra, não tem uma dignidade, né? Porque depois de tudo que ele falou, ser desautorizado daquela forma em cadeia nacional, não só pelo discurso, mas pelos gestos do chefe dele, se ele tivesse saído do ministério, ele seria hoje um personagem que competiria de tamanho com o próprio presidente. Seria um momento. Mais digno, né? Seria muito mais digno e ele elevaria o tamanho político dele. Como ele aceitou meio que baixar a bola para o Bolsonaro e passou um recado totalmente dúbio ontem, eu acho que aí ele caminhou por uma vala desses. Quer dizer, ele voltou para 26 de fevereiro de 2000 desse ano, entendeu? Então ele teve um momento que a gente fala, o cara é razoável e tal, mas a gente esquece que até poucos dias atrás, não faz nem 30, ele estava dizendo que era uma gripe. E agora ele voltou a ser aquele cara da declaração do dia 26 mesmo. Então acho que o que ajuda ele, Mabu, é que o corpo técnico do Ministério da Saúde é muito qualificado. E o SUS também é. Então as diretorias, as secretarias que tem no Ministério da Saúde tem pessoas qualificadas. Embora o Bolsonaro vá trocando e tal, mas ainda tem gente que entende do assunto, entendeu? Então o Mandetta foi meio que empurrado também. Acho que isso é um outro fator. E ele cometeu um erro, ele não importou os testes. Muito bem. E tem outra coisa que eu soube também. As empresas brasileiras que produziam álcool gel e máscara estavam todas vendendo para fora, porque com o dólar a 5 é muito melhor você vender para fora. E o governo não tomou, o seu Mandetta, nem o presidente Bolsonaro, deixaram os caras vender tudo, entendeu? Então o estoque que poderia ter para os brasileiros meio que não foi tomada nenhuma providência. A providência primeira, quando estourou na China, era uma medida, né, de falar, a produção vai ter que ser vendida internamente. Eles não fizeram isso. Então hoje você tem um cenário de máscara, de luva, de álcool, que sobrou pouco para a gente, entendeu? Essa produção foi vendida lá fora porque era mais interessante. E o poder público que poderia intervir nisso não interviu, só para complementar o que o Marcos falou. Para mim, assim, do ponto de vista pessoal, eu perdi completamente a confiança no Mandetta para dirigir cientificamente isso aí. Ele está fazendo política, se ele tivesse agindo com responsabilidade, ele tinha que ter condenado o discurso do presidente, que é um discurso irresponsável, de mandar as pessoas irem para a rua e voltarem às suas atividades, e ele teria que ter deixado o cargo. Eu acho que teria sido muito importante, inclusive, para o país, que ele tivesse tomado essas atitudes. Não tomou, eu acho que como autoridade de referência, ele perdeu toda e qualquer autoridade, assim, toda e qualquer confiança que a gente pudesse depositar na condução dele. Então a gente fica mesmo, como disse o Patrick, a nossa sorte é que a burocracia do Ministério e do SUS todo é de gente muito séria, muito competente, responsável, comprometida, né, com a saúde da população, porque a atitude do Mandetta politiqueira foi realmente uma decepção, viu? Porque eu acho que aparentemente ele vinha conduzindo bem, mas mostrou que é confiança zero, não dá para confiar no que o cara está falando. Bom, gente, a gente vai agora, depois dessa... Acho que trouxemos mais perguntas e questionamentos para o futuro do que respostas, né? Mais indagações, porque ainda é um cenário muito instável. Mas acho que podemos ir encerrando, né, André? Nosso primeiro programa à distância. A gente pode ir encerrando, Mabo. Eu gostei muito do episódio, achei muito bom que a gente conseguiu fazer de forma remota, a gente está se reinventando aqui, isso traz uma possibilidade muito grande da gente colocar a nossa rede do Justificando para falar no nosso podcast. A gente tem aí, por exemplo, cara, que saudades do Rubens Casara participando do programa. Quem sabe a gente em breve traz ele aí,
e outras pessoas muito fantásticas aí para falar conosco, né? Ótima ideia. E aí, queria agradecer os colunistas que toparam aí essa empreitada, mesmo com questões técnicas e olhando para a tela do computador. Obrigada por terem participado desse bate-papo. As reflexões são sempre muito bem construídas. Vocês sempre fazem a gente sair, não sei, faz eu sair com a cabeça coçando depois de ouvir cada uma das análises. E é isso. Valeu, galera. Então, eu queria saber, assim, já tivemos no outro episódio a sugestão dos nossos colunistas passarem os seus twitters, então já vou passar, cada um faz o seu encerramento breve aí, e o seu Twitter, começando pelo Márcio, nossa estrela aí do Twitter. Como é que é o seu Twitter, Márcio? O meu Twitter é @msfelibes, com 2 P's. Beleza, Márcia? Oi, André, foi super legal participar do programa. E o meu Twitter é @semermarcia. Patrick, tem Twitter, meu amigo? É Patrick_Mariano. Patrick Mariano. E você, Mabô? Qual que é o seu Twitter, querido? Gente, eu parei de usar Twitter em 2011, então eu tenho uma conta abandonada. Eu tô achando que eu vou reviver ela. Quando eu reviver ela, eu passo. E o seu Instagram? Meu Instagram. Meu Instagram é @maribojikian. Vou soletrar. Mari, Boujikian de navio. Esse sobrenome fácil. É isso aí. O meu Twitter, então, é André_Zanardo. Vocês me encontram também no Instagram. Enfim, gente, muito obrigado pela presença aí no nosso programa. A gente tá semana que vem na Rádio Brasil Atual, às segundas-feiras, 9 da manhã. E, claro, durante a semana, vocês encontram a gente no podcast Justificando, no seu player de podcast favorito, seja aí Spotify, Deezer, enfim, aquele que você quiser. Se é a primeira vez que você está escutando, não esquece de dar o seguir aí no seu player de podcast e manda uma mensagem pra gente lá, viu? A gente vai adorar. Muito obrigado pela sua presença. E até a próxima. Beijo. Até a próxima. Cuidem. Valeu, beijão.